Olá pessoal, aqui é a Daisy Fashion. Bom, gente, hoje eu resolvi começar uma série de vídeos analisando alguns animes e comentando sobre esses animes com vocês. Para ser mais específica, eu quero falar sobre animes que são voltados para o gênero mecha, né? Que é esse gênero aí de super robôs e tudo mais. E eu quero ir fazendo algumas considerações, né? Eu pensei, gente, assim, no primeiro vídeo, começar falando de um anime que tem na Netflix. Se eu não me engano, não faz muito tempo que ele lançou, tá? Porém, eu pensei assim, por que não falar de um que eu já terminei de assistir, né? Então, esse que eu já terminei de assistir, eu acho que tá melhor aí, mais fresco, né, na mente, pra gente falar sobre. Eu ia gravar no meu Instagram, mas eu pensei, por que no Instagram, né? Vamos fazer um vídeo aí e já falar mais, né? Então, gente, assim, eu terminei de assistir Mobile Suit Gundam, né? E o que acontece? Eu comecei a assistir Mobile Suit Gundam, foi esse ano, e eu fiquei sabendo que existia tudo mais, aí cheguei a ver na Netflix, acho que o primeiro ou segundo filme, eu vi o comecinho, só que eu achei que eu tava vendo uma série, olha que loucura. E aí eu não gostei e falei, não, deixa pra lá, não quero ver isso aí não. E outra que eu nunca fui assim muito fã desse gênero, né? Então, não tinha assim, na época que eu era criança, não existia muito assim, animes com essa temática, né? Então, acabei não virando fã e tudo mais, né? E é só agora que eu vi que tá aberto aqui o meu guarda-roupas, mas tudo bem, né? Não tem bagunça, então tá tudo certo. Então, gente, eu falei assim, eu vou assistir. Na verdade, como que começou? Por que veio esse meu interesse, né? Um amigo meu já tinha comentado sobre Gundam, ele achava assim o máximo, e eu simplesmente não gostava do gênero, então eu não tive esse interesse, né? Tudo bem, isso foi há um tempo atrás. Se eu não me engano, ano passado que ele comentou sobre isso. Aí tudo bem. Daí, quando foi esse ano, gente, eu comecei assim, eu não sei porquê, eu voltei a ouvir músicas e anime. E aí nessas eu vi a música Cage, né? Lá do Sawano lá, gente, eu nunca consigo falar o nome dele, então eu vou ter que dar uns Googles aqui, porque é complicado, né? Eu não sei quase nada de japonês, né? Então, não sei falar japonês, então para eu falar os nomes aí vai ser meio complicado. É o Hiro, eu acho que é Hiro que fala, hein? Hiroyuki Sawano. Então, o Hiroyuki Sawano, segundo o Google, ele é compositor e arranjador. E assim, gente, ele compõe muitas trilhas sonoras de animes e tudo mais. Então, assim, o cara tem muito talento, né? E compôs. Ele tem um grupo lá musical, né, dele. E eu acho que é. Eu nem lembro, acho que é NZ. NZ alguma coisa, se eu não tô enganada. Eu vou colocar Sawano NZK. Isso mesmo, ó. Então, NZK. Deixa eu colocar aqui no Google, gente. Deixa eu ver se tem alguma descrição desse NZK. Mas eu acho que não vai ter. Projeto vocal. Aqui. Hiroyuki Sawano é um compositor, arranjador, letrista, pianista e produtor musical japonês conhecido por suas obras em animes, séries de televisão e filmes. Em 2014, ele iniciou um projeto vocal sob o nome Sawano Hiroyuki, eu acho que é assim que se fala, NZK, tá? Então, NZK é o nome aí do projeto, tá? Então, gente, ele pega assim, nesse projeto, ele assim, chama ou fazem parte, não sei, diversos cantores japoneses, tá? E assim, é muito legal, as músicas que ele compõe são maravilhosas, né? E tem animes que eu nunca assisti, tem um que eu nunca assisti, eu não lembro se é Eden Zero ou qual que é. Mas, assim, a trilha sonora maravilhosa. A não ser uma música lá que eu peguei a letra e eu vi que fala assim... Fala de inferno, se eu não me engano. Gente, complicado.
tá? Então, sabe, peguem a tradução, assim, dessas músicas que são em outros idiomas que vocês não conhecem, porque você não sabe o que você tá cantando ali, né? Então tá, aí vamos lá. Então, gente, desse projeto aí, tem CDs, né? E um desses CDs que foi o que eu ouvi, né? Eu ouço no streaming, né? Ele tem a música Cage, tá? Então, eu ouvi a música Cage, assim, muito por um acaso no YouTube, né? Conforme estava lá no flow de músicas japonesas, assim, e tal, músicas de anime, eu acho que tava misturado ali, ou eram tudo de anime, eu não sei. E tá, aí eu fui ouvindo aquele e falei, nossa, que música bonita, né? E assim, gente, eu só posso dizer que ela é uma música bonita porque ela é em inglês, tá? Então a Keija ela é toda em inglês. Eu não lembro se tem alguma palavra em japonês, acho que não tem nenhuma palavra em japonês, é tudo em inglês, tá? Salvo engano. E aí o inglês eu sei, então eu consigo saber que é uma música bonita, né? Ela tem, né, uma palavra ou outra assim que você fala, mas ela é bonita. E assim, aí eu falei, nossa, mas que música bonita tal. Aí, numa dessas, eu descobri que essa é uma música de um anime. E aí eu falei, nossa, mas de que anime que é? E aí eu fui ver que era de Mobile Suit Gundam, né? E aí, só que assim, gente, pra mim, Mobile Suit Gundam era uma coisa só. E aí tal, aí um dia eu fui pesquisar, aí eu descobri que tinha um monte de Mobile Suit Gundam, um monte. Aí eu falei, nossa, né, e agora? Vou assistir ou não vou assistir? Eu não gosto do gênero, mas eu vou dar uma chance. E aí eu queria assistir o Mobile Suit Gundam, que tinha essa música e Cage, porque eu falei, nossa, música maravilhosa, eu quero ouvir, quero ver o desenho que tem essa música, não anime. E aí sei, gente, a confusão que eu fiz, porque aí na época eu assinei o Crunchyroll, e aí eu fui assistir errado, né? Aí ao invés de eu assistir o Mobile Suit Gundam Unicorn, né, que é o que tem essa música, só que na verdade eu não sei se é exatamente essa música, porque nesse Mobile Suit Gundam Unicorn, porque em um vídeo que tem no YouTube, tá escrito lá, né, Mobile Suit Gundam Unicorn Special Movie. Então, talvez seja do filme, porque na série eu fui procurar, depois eu não achei, tá? Então, assim, ó, na minha cabeça eu ia abrir lá, né, o anime e ia tocar aquela música, né? Isso quando eu descobri que era do Unicorn. Só que no Unicorn, nas minhas pesquisas, eu não achei. Só se eu pesquisei errado. Mas enfim, aí, né? No momento ali, né, de leseira ali, eu acabei vendo o anime errado. Eu vi o Gundam errado. Então, eu acabei vendo o Gundam The Witch from Mercury, né? E aí eu assisti e tal, então não tenho uma opinião sobre isso, mas esse não é o momento, né? Então, tá. Depois, aí eu assisti um pouco, né, até a segunda temporada, mas aí, assim, já tava tudo muito doido, já não tava entendendo mais nada do negócio. Então, se você assistiu, assim, a qualquer outro Gundam, você fala, nossa, que confuseira é essa dessas organizações aí e tudo mais, gente, eu acho que não é nada comparado com o The Witch from Mercury, que é muita confuseira, é muita organização no espaço, e chegou uma hora que eu buguei, não entendi mais nada. Aí eu fui assistir, então, depois dessa daí, eu nem terminei, eu assisti um pouco da segunda temporada, só que aí já não tinha mais a dublagem, né? Tava tudo em japonês, e aí eu tinha que parar e ficar vendo aquilo, né, pra ler a legenda, e eu não conseguia fazer outras coisas igual eu fazia assistindo a primeira temporada, que era toda dublada em português. Aí chegou um momento e falei assim, quer saber, eu vou largar isso aí, já não tô entendendo mais nada mesmo, larguei. Depois disso, eu fui assistir o Mobile Suit Gundam. Aí eu falei assim, nossa, eu não vou mais assistir e tal, beleza. Aí deu tempo lá da minha assinatura do Crunchyroll. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou assistir, então, um Mobile Suit Gundam que tenha na Netflix, porque aí, pelo menos, eu não tenho que pagar streaming a mais, né? Falei, eu vou, então, assistir na Netflix. Tá, aí eu fui assistir na Netflix e eu vi lá que tinha assim, tinha algumas opções, né? Então tinha a opção lá
Mobile Suit Gundam, Iron Blooded Orphans, né? Tinham os 3 primeiros filmes da franquia original, então literalmente era o anime original, lá de 1800 e lá vai fumaça, e depois, só que assim, aí eles fizeram a versão remasterizada e adaptada e fizeram esses 3 filmes, né? E aí tinha o último filme, que era o Hathaway, né? Aí, tá, gente. Então eu fui assistir o Iron Blooded Orphans. E nesse meio tempo de terminar o Iron Blooded, que eu acho que eu levei uns 3 ou 4 meses aí para terminar, porque, né, a gente tem vida também. Tem que trabalhar, estudar, fazer outras coisas, né? Cuidar da vida. Então, foi esse o tempo, mais ou menos. E nesse meio tempo, eu assisti esses 4 filmes aí. Os 3 originais remasterizados, né? A série remasterizada, transformada em 3 filmes. E o último, que é o Hathaway, que eu não lembro que ano foi lançado, porque, assim, gente, não adianta perguntar muita coisa pra mim de Gundam, porque eu não sou fã, né? Eu virei, assim, eu não vou dizer que eu virei fã, mas eu gostei, assim, da série, mas eu tenho minhas reclamações também. Então, não adianta perguntar a data, não sei. Mas, enfim, né? Eu acho que ele é de 2020, o Hathaway. Será que tem na internet aqui? Hathaway. Hathaway Anime. 2021? 2021, né? Até que eu não errei muito, assim, né? Então, enfim, gente. Nossa, olhando um negócio, eles falam... Como que a Quest tá no Hathaway se ela morreu? Pula, spoiler. Então, gente, aí, vamos lá. Então, eu consegui, assim, eu zerei aí esses conteúdos da Netflix, porque eu consegui terminar de assistir tudo que tinha ali do Mobile Suit Gundam, né? A não ser que lance mais alguma coisa, mas até então zerei, né? Até esse vídeo zerei. E aí, gente, o que acontece? Eu terminei de assistir, então, a série do Iron Blood Orphans, então eu vou falar dessa série aqui com vocês primeiramente, né? E depois eu falo, assim, da minha opinião mais pra frente, um dia, quem sabe, talvez nunca, eu fale a respeito dos filmes, porque eu vou ter que assistir de novo pra poder falar. Mas da série tá mais fresco na mente, então vamos falar disso. Bom, gente, o que acontece? Assim, ó, eu tenho algumas reclamações. Eu gostei, tá? Da série, eu achei muito legal. Então, o Iron Blooded Orphans, ele é, vamos dizer assim, ele não tá no Universal Century, né? Que é onde se passa a história lá original, que é a dos 3 primeiros filmes, barra o anime, né? De 1800 e pouco. Então, é tudo dessa década aí, tá, gente? 1800 bolinha aí. Então, não se passa nesse universo, é em outro universo. Então, é outra história. É uma história paralela. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Então, assim, eu gostei porque eu achei, assim, que foi uma história original, uma história bem escrita. Eu nunca tinha visto, assim, um anime dessa forma, igual a esse, né? Então, eu achei legal, achei interessante. A história, ela te prende, você quer saber o que vai acontecer, mas tem momentos, assim, que eu achei que eles são arrastados, uns diálogos, umas coisas, umas chatices, assim, que eu não quis saber. Então, o que acontece? Tem algumas coisas que você vai, assim, saber depois, a não ser que você se toque antes, como, por exemplo, a questão dos nomes lá dos robôs, lá dos Gundam, né? Então, são nomes, gente, complicado. O assunto, a gente tá entrando aqui, tá aparecendo aquele vídeo lá eu falando dos nomes estranhos de novela mexicana, ou das músicas lá da RBD que a gente não deve cantar. Então, já entrando nesses assuntos, tem lá os nomes de Gundam, que são nomes de entidades de lá de baixo, tá? Para não falar a palavra aí exata, né? Então, gente, é complicado, porque a gente vê que isso não faz, assim, até onde eu sei. Então, gente, tivemos uma pausa aqui no vídeo, mas voltando. Então, o que acontece? Tem lá esses Gundam, que eles têm nomes de entidades, gente. Então, assim, é muito complicado. Além do mais, pra mim, né, que sou cristã, assistir, assim, animes quando tem essas coisas.
Mas, assim, eu falei, tá, tudo bem, isso aí é um detalhe da história, mas, assim, eu acho que não descredita a história toda, porém é muito complicado, né? Então tem esse problema, achei que é um problema aí na série. E assim, gente, eu problematizo, sim, por quê? Por causa que não acredito, não acho, até onde eu sei, que no caso aí, né, esse ponto faz parte da cultura japonesa, né? Então eu já dei assim umas pesquisadas, eu sei que eu já vi aí, né, em um determinado blog, né, na internet que fala sobre a cultura japonesa, né, analisa os animes japoneses e assim fala que os animes são inseridos nos animes elementos de outras culturas justamente porque é para mexer com a gente mesmo, que é para dar ibope. Então a gente vê, tem muitas referências em muitos animes, né? E o que acontece? Então, no Gundam tem isso, né? Então tem essa coisa, pelo menos no Iron Blooded Orphans, né? Que foi o que eu, assim, que eu peguei e assisti até o final. Falei, eu vou terminar, porque assim, quando chegou na segunda temporada, gente, tava difícil. Tava difícil porque, assim, cada hora era um Gundam novo que eles achavam que surgia lá e era com o nome de entidade. Então, para mim, estava difícil de assistir. Mas eu falei assim, eu vou assistir até o final, porque senão fica essa história incompleta na minha cabeça, aí eu não sei o que aconteceu, e eu vou ficar pensando, podia ter assistido, né? Eu falei, então é melhor assistir agora, do que daqui a 10 anos querer reassistir, eu já não vou nem estar mais no hype disso, né? Então eu falei, tá, vou assistir. Então eu assisti, né? Então o problema para mim era essa parte aí, né? Realmente desses nomes e tal. Até é engraçado que teve um Gundam lá que o cara ele foi e rebatizou com outro nome, né? Então, assim, eu concordo. Tipo assim, o problema não é não é o nome que vai. Como que eu posso dizer? Não é o nome que vai dar a personalidade pro robô. É o nome. Colocaram o nome lá. Então o cara trocou o nome e acabou. Ele falou, não, o nome é esse daqui, né? E aí tá. E aí tem uma cena engraçada que aí tem um que fala, é o Gundam tal. Aí ele, é o Gundam, esse nome aqui. Ele é o nome, é o gigante lá, o nome que é o nome que ele rebatizou. Quer dizer, não é esse nome a identidade, né? É o nome desse daqui. E assim, né, gente, aquela coisa, na série, eu não acho que eles são, assim, inocentes, né? Até porque, assim, uma que esse diálogo, ele te dá duas interpretações, né? Uma é que o cara ele ficou bravo porque o nome agora era aquele que ele deu, inclusive tinha o nome dele lá junto, se eu não me engano, né? Ou então ele falou, não é o nome de identidade, né? É o nome que eu dei pro Nanda, né? Então tem essa questão também. Tá, assim, outra coisa, né? Porque eu não acho que eles sejam inocentes ali, por causa que tem realmente uma cena da segunda temporada, aonde tem uma personagem que ela fala, olha, essa empresa aí está adquirindo, nossa, quase foi o nome aqui, gente, está adquirindo robôs com o nome de, né, e ela fala lá o nome que começa, né, que eu não vou falar aqui, né, gente, mas, né, que começa aí com D, aí e termina lá com um O, Deus que me livre, eu não vou falar esse nome. Então, é isso, né? Ela fala aí, né? No caso com S, tem um S no final, depois do O, porque ela fala no plural, né? Mas, assim, Deus que me livre. Né? Então, gente, o que acontece? Tem realmente essa cena onde deixa claro que, assim, o povo ali tem consciência de que esses nomes não são só nomes, assim, normalzinho, assim, né? São nomes realmente ali, né, de entidades. Então, gente, assim, no primeiro episódio eu não sabia disso. Eu assisti ali, aí eu vi o nome e falei, nossa, né? Aí eu nem tinha nem tinha assim, bem desinformada, assim. Eu fui assistir e eu achava que nem era o nome do robô. Eu tava achando que eles estavam se referindo ao nome da guerra lá que teve, né? Mas não é. A guerra que teve nesse universo é a Guerra dos 100 Anos, que é diferente da guerra que teve no Gundam original, que é
Ah, não, desculpa, gente. A guerra que teve nesse universo é a guerra da calamidade, que é diferente da guerra dos 100 anos, se eu não me engano é esse o nome, que é de lá do Universal Century, né? Então, demorou também para eu entender que eram duas guerras diferentes e tudo mais, até porque é isso, né? Eu não, não entendo muita coisa de Gundam, mas aí eu entendi que são duas guerras diferentes. E aí, assim, também na minha cabeça, né, chegou na segunda temporada, para mim já não fazia sentido o porquê que, assim, eles ficavam achando, assim, os robôs tudo diferente da série original. Aí eu pensei, como que é a mesma guerra se os robôs são diferentes? E outra que a história não bate, a história não batia, né? Na história original, foi feito um Gundam. E ali estava aparecendo um monte. Eu falei, então não tá fazendo assim sentido. Mas realmente são duas histórias diferentes, né? Mas, enfim, gente, aí é isso, tá? Fora essa questão aí problemática dos nomes dos Gundams, lembrando que não eram todos, tá? Não eram todos os Gundams que tinham esses nomes aí. Ainda tem um detalhe que eu estava esquecendo, que eu ia comentar, estava quase esquecendo, que é do Gundam lá, que aparece lá pro final, acho que é o último Gundam que aparece, que aí eu vi o nome, e assim, aí chegou, né, gente, um pouco antes disso, quando já tava lá na segunda temporada, começo da segunda, eu já estava pesquisando cada nome que aparecia lá de Gundam, eu falei, será que é, será que não é? Então eu fui pesquisar para eu saber, né? E aí chegou nesse Gundam, aí o nome já tava muito explícito. Eu falei, nossa, não é possível um negócio desse. E aí eu fui pesquisar, né? E. Ai, gente. E aí eu falei, meu pai amado, que é isso, né? Então eu falei, nossa, tá muito problemático. E aí, gente, a partir disso, aí as coisas que eles foram colocando relacionadas a esse Gundam ficavam muito explícitas, assim, que era coisa de lá de baixo, sabe? Aí eu falei, gente. Só que assim, ao mesmo tempo, dá vontade de rir, né? Porque eu falo assim, isso aí é colocado, só que assim, para o japonês, isso daí tanto faz para ele, tanto faz, porque não é assim parte da cultura dele essa referência, só que está colocando lá como uma referência, né? Porque até onde eu sei, gente, esse negócio, né, de lá que tem o tal coisa azul e o tal coisa, vou colocar esse nome, tal coisa azul e o tal coisa vermelho, e aí tem o verde e tem as outras cores, cada um representa um arquétipo. Até onde eu sei, isso daí não é colocado como uma coisa maligna, até onde eu sei, né, dessa questão da cultura japonesa, mas novamente não entendo muito, tá? Se alguém entender, pode jogar aí nos comentários. Mas a questão é que quando eles colocam isso quando eles colocam referências de tal coisas, né, dos tal coisas, não esses aí de azul, de vermelho, de verde e tudo mais, mas quando eles colocam referências do tal coisa relacionado à cultura ocidental, eles estão fazendo assim só pra chamar a nossa atenção, só pra gente olhar e falar, nossa, isso daí é de lá de baixo, né? É isso, porque não faz parte da cultura deles aquela referência específica, né? Então, assim, aí ao mesmo tempo que eu falava, meu Deus, olha o problema disso daí, ao mesmo tempo eu dava risada, porque eu falava assim, tá, isso aí tá meio ridículo, porque eles estão colocando, mas não eles estão colocando só pela audiência mesmo, né? É só pra mexer com o povo mesmo. Mas enfim, e aí chegou realmente no ponto lá que aí eles começaram a fazer uma referência assim mega explícita, né, relacionando o robô, assim, o robô ele tinha o formato de anjo, né, tinha o formato das asas, assim, né, abria lá as asas de anjo, sabe? Então tinha o nome lá do tal coisa, literalmente o nome do tal coisa, que tem um monte de nome, né, mas era um dos, né, então, assim, só que era aquele nome e aí tinha lá as asas. Eu falei, nossa, você tá muito explícito. E assim, aí o cara fazendo discurso, aí ele falando, porque agora, né, ele falando que ele piloto, ele era o piloto daquele robô, porque aquele robô que escolheu ele para pilotar ele. Aí eu falei, e, gente, eu assistindo literalmente, assim, nossa. E aí ele falando, eu já tava até desgastada, já até esse ponto da história.
E aí, gente, aí ele falando e aquela palhaçada, eu peguei e pulei. Falei, vou pular. Falei, eu vou pular, porque eu não aguento mais. Eu vou falar pra vocês, ó. Eu pulei um bom pedaço, né, de... Sabe que foi dessa cena? Foi essa cena? Eu não lembro se foi essa ou se foi uma outra, que eu sei que eu pulei, assim, sabe, um trechão do capítulo, do episódio, e nem fez diferença pra história. Então, assim, um ponto é, né, essa questão é dos nomes e tudo mais, dessas referências. Outro, só que aí é o que eu falo, né? Não desacredita a história, até porque depois chegou no final, esse robô foi vencido, né? Então é isso, que bom, né? Já pensou se tivesse ganhado? Se tivesse ganho a luta, eu ia falar, meu, par armado, né? Mas assim, gente, o bom foi que perdeu. Mas enfim, aí, assim, então uma questão é esses nomes. É outra questão é essa encheção de linguiça, então assim, tem muito diálogo. Só que isso não é só nesse Ganda, no The Witch from Mercury também, assim, tem um monte de diálogo, tem um monte de coisa que você fala, eu vou pular. Só que no The Witch from Mercury, se você começar a pular muito, você não entende mais nada, porque já é uma confuseira. Mas no Ganda, no Ganda Iron Blooded Orphans, né? Se você pular a certas partes, não vai fazer diferença. Então, quando chegou pro final da história, como eu já tinha assistido muita coisa sem pular, quando chegou pro final da história, que eu já não tava aguentando mais, então, assim, não teve coisa que não fez diferença. Então, essa parte não fez diferença, né? Então, depois eu já consegui acompanhar, né? Que realmente eles falaram, ó, você pode ter esse robô, mas a gente não vai, a gente não pode, assim, ir contra, né, você no caso, porque você tem esse robô, só que a gente também não vai te obedecer. Aí eu falei, olha que da hora, porque o cara começou a pilotar lá o robô, lá cheio de referências, né, do lado de baixo, e aí ele falou, não, né, ele falou, não, agora todo mundo vai me seguir. E aí falou, não, a gente não vai te seguir. Eu falei, nossa, aí sim, hein, é isso aí mesmo. E aí, gente, no final das contas, o que a gente conclui, né, de Iron Blood Orphans, né? Assim, é triste, eu tô de luto, assim, até agora, por causa que assim, spoiler, alerta de spoiler, muita gente morreu nesse anime, muita gente importante, na reta final também, então eu fiquei triste, mas, gente, que acontece? O que a gente conclui? Que o pessoal lá da Tekadan lá, né, que seriam os bonzinhos da história, na verdade eles não são os bonzinhos. Eu vi uma resenha esses dias falando que, na realzinha mesmo, assim, eles são bandidos, né? Então, é que a história, ela é contada pelo ponto de vista deles, então você olha e você acha que eles são os bonzinhos da história, que eles têm que se dar bem, que eles não devem morrer e tudo mais. Mas quando você assiste. Mas assim, se você analisar, assistir de novo, eu não vou assistir mais, né? Mas se você analisar pelo ponto de vista dos que são do mal, por exemplo, né? Que são o pessoal lá da Galartiana. Eu não sei falar Galartiana, acho que é. Se você assistir pelo ponto. Se você pensar pelo ponto de vista deles, você vai falar, não, eles têm que eliminar a ameaça, né? Aquele pessoal são um bando de bandidos, são uma ameaça à federação, né? E acho que ali naquele ponto é federação do espaço mesmo, né? Acho que ainda não é federação da Terra, né? Porque é outra história, né? A Federação da Terra é do Universal Century, é outro papo, né? Mas, enfim, aí você fala assim, nossa, então quem que é o bonzinho na história? E não tem. Se você for ver, não tem bonzinho em Mobile City Gundam, porque assim, todos ali que se envolvem naquela guerra, eles tiram vidas, né? Direta ou indiretamente. Então, cada um tem o seu credo ali, a sua causa, a sua razão de agir. Então, você acaba vendo que não tem ali muita gente inocente naquela história, né? Não tem, gente, não tem ali. Se você pegar um Mobile City Gundam, para você achar um inocente, ele fica bem difícil, né? Bom, então é isso, não tem inocente. Ainda assim, você assistindo pelo ponto de vista da narrativa, você torce pela Tekadan, mas no final das contas, não é, gente. Um monte de gente foi de base ali, né? E foi de estatística. E
sobrou um pessoal e, assim, o pessoal que sobrou, eles não trabalharam mais com aquilo que eles trabalhavam, eles fizeram coisas melhores ali, então você olha e fala, nossa, valeu a pena, será? Será? Mas, assim, foi muita vida perdida. Outra questão é que eu acho, assim, que eu tava até vendo um vídeo falando, nossa, que os personagens da Tekadans eram muito burros, e, assim, realmente, gente, o chefe lá deles realmente, sabe, carecia, assim, de noção. Ele carecia de noção, porque ele faz, assim, assim, umas coisas muito... Não é que é nada a ver, mas na cabeça dele tá certo, mas quando você vê, você fala, nossa, gente, mas pra quê, né? Então, assim, eles já tinham conseguido, assim, um bom respeito, eles já tinham conseguido uma boa posição no final da primeira temporada para o começo da segunda, então ali já tava muito bom, só que eles queriam mais, né? Só que nesse bololô aí, eles se envolvem com um cara que ele seria lá da Galardiana, que seria, vamos dizer, a federação da Terra, só que não é da Terra, é do espaço, nesse universo aí de Iron Blood, né? E aí ele se envolve com esse cara, mas ele sabe que vai dar ruim. Então, mas vai ali na inocência e fala, não, vamos lá, vamos aceitar a ajuda do cara, né? E tá ruim, porque chega num ponto onde o cara simplesmente fala assim pra ele, é o seguinte, eu tô transferindo aqui uns poderes aqui para você se associar comigo. Só que a empresa lá, a Tekadã, já é associada com a Tails lá, e a Tails, ela faz parte de um outro grupo, que assim, não me pergunta o nome, que eu não vou saber falar. Ou será que eu tô falando Galadjan e o Galadjan é esse grupo? Não sei, eu não lembro mais. Mas assim, gente, eu vou fazer uma pesquisa aqui. Dura que o vídeo vai ficar longo, né? Mas eu já tô no finalzinho, gente, já tô terminando a minha análise, tá? Eu vou colocar Mobile Suit Gundam. IBO. Se colocar IBO, gente, já aparece aqui, tá? Então, deixa eu ver assim se aparece. Galardian. Eu não sei falar, não sei escrever. Não sei escrever. Esse... Não consigo lembrar, minha gente. Eu não consigo lembrar os grupos aqui. Mas uma coisa eu tenho a dizer, gente. Essa intro, essa primeira intro de Iron Blood de Orphans, gente, que música. Que essa é muito da hora. Não tem outra palavra para descrever, né? É muito da hora. Achei aqui o nome. Mas assim, é Raise Your Flag, gente. É do Man with a Mission, né? O nome lá do cantor, grupo, não sei. Mas, assim, japonês. Então, nossa, Raise Your Flag. Gente, que música que é essa? Procurem depois. Enfim, o grupo é o Galardian. Galardian. Quem é Galardian, gente? Não lembro. Eu não lembro se é o... Nossa. Nossa, que isso? Eu não lembro se era o nome do grupo ao qual eles se associaram, ou se era o nome lá do que seria a federação, lá, o que seria a polícia, né, vamos dizer assim. Olha, eu não vou lembrar, teria que olhar de novo, gente. Mas enfim, pula essa parte. Então, gente, assim, eles já eram associados com uma organização grande, né? E, assim, com a suborganização dessa organização que era a Tails, né? Então, eles não precisavam se associar lá com o McGillis, né? O McGillis seria o Char, né? Eu vi essa analogia também. Seria o Char desse universo, né? Não precisava, gente. Não precisava. E aí chega um momento, realmente, assim, lá pro final, que o líder lá o Orga, né? Que ele é o líder da Tekadã, ele realmente ele olha, acho que ele pensa, ai, o que foi que eu fiz, né? O que foi que eu fiz? Então, na verdade, eu vejo assim, né?
que ele realmente ele se perdeu ali naquela sede de poder, né? Quando o cara falou, transferir os poderes pra você, acho que é da Galadriel lá, e aí agora você vai arrasar lá em Marte, né? Porque a história se passa em Marte, tá, gente? A maior parte, né? É Marte e Terra, né? Mas a maior parte é em Marte. Então ele falou, nossa, agora você vai arrasar, eu passei os poderes pra você. E aí ele se perde nessa viagem. Nessa aí já era pra ele falar, não, amigo, eu não quero, tá? Você me ajudou ali no passado, mas no passado, na série da temporada passada, mas eu não quero porque eu já sou associado com a outra organização lá, velho, isso aí é traição. E aí ele não aceita, ele aceita, então ele literalmente fica trabalhando para duas pessoas e os caras lá da organização eles ficam bravos. O que é o associado direto dele lá, que é o líder da Tails, ele fica bravo e ainda ele fala assim, olha, ele falou, porque ele vai lá para pedir perdão, aí ele fala assim, alguma coisa assim como, não, você não precisa pedir perdão. Aí ele fala, mas é a última vez que eu vou te perdoar com um sorriso. Quer dizer, na próxima vez vai ter, né, retaliação. Mas, gente, não dá nem tempo, porque depois disso daí o cara acaba, né, se lascando por um evento lá, que aí vocês têm que assistir. Mas, assim, você fala, pra quê que o cara foi fazer isso? E assim, ele não alcançou o intento dele. E chega um ponto aonde tem uma cena que eu achei muito legal, né? Num dos episódios mais pra frente da segunda temporada. Acho que já tá na reta final ali. Aonde assim, eles falam, não, a gente vai pra guerra. O líder fala, a gente vai lá pra guerra, né? Com o McGillis, né? Que seria o Char lá daquele universo. E aí, um dos membros lá da Tekadan, ele pergunta, ele fala assim, viu, Orga, mas assim, esse cara, esse McGillis, ele tem os mesmos ideais que nós? E aí eu olhei a cena e falei, lógico que não, né? Daí o cara, ele não podia responder assim, né? E aí eu vejo, ali é um mix tanto de inocência, porque querendo ou não, o Orga, naquele ponto da história, eu acho que ele teria assim uns 16, 17 anos ali de idade, no máximo, assim, rachando uns 17 anos, eu acho que é menos ainda. Então, assim, por mais que ele tivesse trejeitos de adultos, né? Porque ali naquela série você vê que os personagens que são os que têm relevância, vamos dizer, política, né? De liderança, eles têm aparência de mais adulto, enquanto que os outros realmente têm aparência de 15 anos por aí, né? Então o Orga, ele hesita. A hora que ele hesitou para responder, eu falei, nossa, voltei, gente, mais um corte. Então, assim, na hora em que o Orga, ele hesita, gente, ali eu falei, meu, ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele não sabe. Porque, assim, eles não deveriam ir para aquela guerra com o McGillis. Ao mesmo tempo que o fato de eles já terem se associado com o McGillis já manchou a imagem deles perante aquele grupo lá que eles faziam parte, que eles estavam fazendo parte ainda, né? Então o Orga, ele não deveria ter feito essa mixagem aí de alianças, né? Então não dá, gente, não dá, né? É igual na vida real. Às vezes você tem um contrato com uma determinada empresa, você não pode ter um contrato com outra empresa também, né? Por mais que você é uma pessoa que você pode fazer isso, uma organização que pode fazer isso, mas isso pode dar problema, né? E ali foi exatamente isso, ele não deveria se associar com o McGillis, porque o McGillis, ele estava ali, como assim, o Orga já tinha noção da intenção do McGillis, que era derrubar aquele sistema vigente, e assim, muito errado não estava, mas ao mesmo tempo, assim, a forma como ele ia executar isso ia causar muito problema, e ali uma guerra, como realmente teve ali vamos dizer, uma guerra, né? Mas na verdade foi contra ele e a Tekadan contra aquele sistema, né? Então, assim, foi eles que foram os prejudicados, mas, enfim, assim, o Orga, ele devia ter noção, devia falar, não, eu não vou me associar com esse cara, não, porque isso aí pode dar problema, porque ele, assim, o cara, ele já era um traidor, mas ele já era um traidor
porque ele se disfarçava ali, né? Ele colocava lá uma máscara a la Char mesmo, né? Colocava uma máscara. Qualquer um que coloca máscara aí nessas séries aí é Char, né? O Char que inaugurou essa questão de colocar máscara para ninguém saber a identidade. Então o McGillis ele se disfarçava com essa identidade até o ponto do povo descobrir. Se eu não me engano, descobriram lá que era ele. Mas, assim, ele devia pensar, meu, ele já tá sendo um traidor ali, colocando uma máscara para ele disfarçar a identidade, porque ele faz parte daquele sistema, tem uma posição importante naquele sistema, então ele já tá sendo agente duplo. Não vou me associar, né? Oh, beleza, aceitou a ajuda dele, tá, fim. Né? Ah, agora eu estou te transferindo os poderes, não sei o que, vocês vão ser os reis de Marte, né? Era essa ao que ele falava, né? Então ele não, ele era para ele falar não e ele aceitou, né? E isso aí até é um paralelo, eu acho que é mais uma referência que eles fazem lá, porque esse McGillis ele tem uma lábia muito boa, né? Ele tem uma lábia muito boa e ele convence o povo e na verdade assim, né, o que a gente sabe, o que é dito popularmente aqui no Brasil, né, que o Tinhoso é o pai da mentira, né? E eu acho que é por isso que faz esse paralelo, o McGillis tem uma lábia muito boa, mas ele, assim, ele só tá se importando com os interesses dele, gente. E aí, um outro ponto que é muito importante também nós refletirmos, que é a questão de que os japoneses, eles têm uma tara muito complicada. Então, uma é essa questão de adulto com criança, né? Aí você fala assim, mas culturalmente isso existe no Japão? Eu não faço ideia. Mas, nos animes, assim, gente, nossa, é cada uma, é cada uma. Olha, em Iron Blood de Orphans, tem lá na Sailor Moon, assim, e é um negócio muito, gente, é muito errado, assim, em níveis astronômicos. E quando eu vi em Sailor Moon, eu falei, o que é isso que eu tô vendo? Assim, gente, horrível. Então, eles colocam isso, assim, esse McGillis, ele casa com uma criança. E aí, assim, tem toda uma explicação do porquê isso aconteceu, né? E dá pra, assim, um certo ponto até dá para entender, até porque, assim, não tinha muito o que fazer ali, né? Ali não tinha muito o que fazer, eram 7 famílias, né? As 7 famílias. Quem tinha disponível ali para casar entre si, para eles não perderem poder, eram com pessoas dessas 7 famílias. E ali, no caso, a família que ele era próximo era a família dessa menina aí, né? Que ele era melhor amigo de um dos personagens lá, do Gaélio, né? E ele vira noivo da irmã do Gaélio. Assim, faz sentido para a história. Só que, gente, é uma criança. Aí você para pra pensar que antigamente era pior. Então, né? É isso, né? Muita gente não para pra pensar no fato de que antigamente se fazia isso, né? Casava criança com adolescente, casava jovens com adultos. Ai, gente, é que papo complicado. Enfim, então, gente, então é sobre, né? É sobre, nada de novo debaixo do sol, né? Mas o que acontece? Continua sendo problemático, porque hoje em dia isso não é comum. Então é muito problemático. Aí você vê assim aquela criança. E eles colocam, gente, umas cenas assim que é realmente assim pra mexer com você, pra você falar, nossa, que errado, sabe? Não dá, gente, não dá. Até a cena lá que ele vai lá dançar com ela é até bonitinha, mas já é problemática. Você olha e fala, nossa, problema isso aí. E aí depois tem lá a cena onde ela tá na casa dele. E aí eu falei, nossa, mas assim, ela é noiva dele? E aí deixaram ela sozinha com ele. Uma criança sozinha com um adulto. E aí, até então, gente, nessa cena, né?
que você vê lá os dois juntos, você ainda fala, tá, não, aí falaram, é a noiva dele, né? Pode, só que aí, gente, naquela cena eles já eram casados, Só que até então você não sabe, porque a narrativa não te contou. E aí você vê lá os dois, e aí ela tá lá falando com ele e tal, e acho que ela tá chorando. E aí ele pega, assim, tipo, com as duas mãos, ele consegue, sabe, vamos falar, movê-la, né? Porque ela é uma criança, ela é levinha, criança magra, levinha. Então ele move ela e, tipo assim, ele tá aqui sentado. E aí ele pega a criança que tá sentada do lado dele, ele move ela. Então imagina onde ele coloca essa criança sentada. Gente, será que eu vou ser desmonetizada? Coloca sentada no colo dele. E aí você falou o quê? Eu olhei aquela cena e o quê? Então, assim, é muito problema. E aí tem isso, e assim, aí ela fica lá conversando com ele, assim, literalmente uma criança. Mas, gente, até onde eu entendi na história, ele foi, assim, muito respeitoso com ela, né? Tanto é mostrado visualmente isso, com exceção disso aí do colo, mas ainda assim, né, muito respeitoso. E assim, eu não sei dizer realmente. Aí depois você fica sabendo que os dois são casados, mas eu não sei te dizer se esse matrimônio foi consumado ou não. Eu acho que eu prefiro não pensar nisso, né? É... E assim, gente, nossa, que errado, muito errado, muito errado, muito errado. Eu acho que a única coisa sã dessa história toda é quando, assim, quando dá quando todo o problema lá, né, que o McGillis, ele já tá sendo, assim, caçado lá, né, pela federação lá, né, no seu nome, não lembro mais o nome, Galadriel, sei lá, ou a Galadriel, outro grupo, não sei. Então, aí, assim, tá sendo caçado lá pela polícia lá do negócio, né, pela federação lá do rolê. Então, gente, ali já é endgame já pro McGillis. É endgame, porque ele tá ali só com um robô. Ele não deixa o pessoal lá, os que traíram lá a federação junto com ele, não deixa ninguém lutar. Ele fala, não, é eu que vou, né? E vocês vão receber a glória depois. Eu pensei, nossa, que burro, né? Porque a gente já tinha spoiler, tá? Eu já tinha spoiler, já sabia que a coisa ia dar errado pra ele, assim, mais ou menos, tá? Eu não tinha certeza. Mas eu sabia, assim, que não ia dar bom. Mas eu não tinha certeza se ele ia morrer ou não, tá? Mas enfim, eu falei, não, certo, isso aí não vai dar, ele vai sozinho lutar. Então, assim, ele foi, né? E nessa aí, o povo já sabia que ele ia perder, né? Até porque eles eram em número menor do que a federação lá. Mesmo quando fala os números lá, era, sei lá, 40 robô, 40 gandas ou 20 gandas, não sei, acho que é 40 gandas. Então você fala, só se forçar muito o roteiro pra ganhar, né? Enfim, gente, aí, o que acontece, né? O pai, acho que foi a única ação sã desse pai foi ir lá buscar a menina. Então ele, né, só voltou ele falar, menina, vai dar, vambora, né? Só voltou ele falar isso aí. Aí ele chega lá e ele vai buscar ela. E ela fala que ela não vai. Ela fala que ela não vai, porque ela fala. Não, assim, a fala dela até faz sentido, né? Ela fala que ela é a esposa dele, então os pecados deles, assim, eles vão pagar juntos e ela vai esperar ele voltar. Aí eu só pensei, amada, ele não volta mais, não. É daí daquela luta lá, ele vai de base, certeza. E foi mesmo, né? Foi. Então, assim, gente. Eu acho que é a primeira análise de anime que eu faço, né, nesse canal. E assim, gente. É aquela coisa assim, né? O pessoal fala assim, mas é só um desenho, é só um anime. Gente, tudo que você assiste, sabe? Você tem que assistir com um senso crítico. Você não pode simplesmente desligar o cérebro e assistir um anime, porque é tanta coisa assim que vai acontecer. Tem muita coisa bonita, claro que tem, mas tem muita coisa complicada também. Então, se você só assistir assim, sem pensar, nossa, gente, que isso? Tem muita coisa assim engraçada também,
nesse anime, né? Tem umas partes assim mais cômicas, né? E tem outras partes complicadas, né? Como, por exemplo, lá a menina que engravidar deve ter quanto? 15 anos. E ela engravida. Aí, assim, aí tem um triângulo amoroso na história. Assim, odeio triângulo amoroso. Por quê, né? Mas tem triângulo amoroso, então tem essa menina com esse cara e tem a outra menina. E aí, essa menina que engravida, ela tem aparência, assim, de criança, ela parece mais jovem do que ela é. Você só sabe que ela realmente ali tá na adolescência por causa que é mostrado lá um prequel, acho que assim se fala, prequel, sei lá, prequel, é mostrado ali o passado. Então, no passado mostra realmente ela ali, sei lá, com 9 anos de idade. Então, você sabe que dali para aquele ponto, ela já deve ter uns 15, né, no mínimo. Então, assim, gente, aí engravida. E assim, tá meio na moda, né, hoje isso aí, né, parece que tá virando moda, engravidar na adolescência, mas assim, gente, você fala, nossa, que problema. E aí, nossa, é muito esquisito, porque aí depois aqui é a terceira pessoa do triângulo amoroso, ela descobre. Mas até esse ponto aí, os três estão de boa em ser um triângulo amoroso, até porque nem acontece nada entre esses três, né? É só demonstrações de afeto, a não ser no ponto lá que a menina engravida. E aí, gente, aí quando a outra descobre, ela o quê? E ela fica assim aterrorizada porque ela fala: Nossa, essa menina com cara de criança, né? Jeito de criança, cabeça de criança, engravidou. E aí o cara fala assim pra ela: Por que você quer um também? Você quer um filho também? Que é isso, gente? Então, nossa, que errado, que errado. Mas assim, tirando todos esses pontos, gente, a história ela é muito boa. Eu achei assim que a história ela tem pontos muito legais, né? A personagem lá que é a como que é a donzela, a donzela revolucionária. Eu não vou falar o nome dela porque o nome dela é meio estranho, mas assim, então, assim, a donzela revolucionária, ela faz a história, ela caminhar. Eu acho muito legal, assim, a, a personagem em si, porque tem desenvolvimento de personagem, gente, que eu gosto, é desenvolvimento de personagem. Então ela se desenvolve, ela amadurece. No último, a última conversa que ela tem com o Orga, ela fala que ela era arrogante e que ela mudou, ela cresceu, né? Então ela amadureceu. E eu acho muito legal, gente. Nossa, esse diálogo foi muito legal. Até porque esse diálogo você não acha que esse é o último diálogo dos dois. E logo em seguida ele vai de base, né? Mas eu achei que ele foi muito inocente também nessa parte. Por quê? Porque ele fica lá de boa. Não é que ele para, mas ele vai andando assim, tranquilo, de boa ali na rua. Como se não tivesse uma guerra acontecendo, como se eles não estivessem sendo atacados. Ele só anda ali de boa. E aí eu olhei e falei, nossa, tá demorando muito essa cena. Vão ser atacados, ele vai morrer. Dito e feito, né? Foram atacados e ele morreu. Então, gente, assim, foi de base. Mas, assim, gente, tem então essa parte, essa questão da donzela revolucionária, né? Que é o apelido dela ali. Como a mídia chama ela, né? É muito legal, acho muito legal esse desenvolvimento dela. E no mais, o do. Nossa, do. É Akiro? Eu não lembro o nome dele, mas é aquele que o irmão foi de base lá, né? Esse aí também, ele teve um bom desenvolvimento de personagem. Chega uma hora que ele fica tão bombadão de tanto que ele treina que você fala assim, não é possível que isso aí é menor de idade, gente. Né? Ele tem, assim, os trejeitos. Por isso que eu falo, eles colocam trejeitos de adulto mesmo. Muitos personagens ali, eles parecem adulto. O Orga parece adulto. Esse aí que eu falei que é o bombadão parece adulto. Só que você vê que a cabeça dele, assim, nossa, a cabeça dele é de alheio à realidade, né? Não parece que ele tem. Ele deve ter uma cabeça ali de. Não, ele já tem uma cabeça de uns. Vamos pôr 17, 18 ali, mas na parte ali romântica, esquece, nem pensa nisso, nem vê nada. Assim,
É isso, então tem esses dois personagens, né? A donzela revolucionária e o que o irmão foi de base lá, que eu não lembro. Não é Shino, não. Shino é o outro. O Akiro lá. Deixa eu ver se aparece aqui, né? Iron Blood Orphans. Deixa eu ver se aparece esse personagem, porque esse aí é o que é melhor desenvolvido, gente. É Akihiro. Ahiro. Então, são esses dois. Porque, assim, de resto, gente, ninguém mais se desenvolve, hein? Começa do mesmo jeito do seriado e termina do mesmo jeito. O Orga, ele começa no mesmo ideal, né? No mesmo ideal, vamos dizer assim, tá, né? Entre aspas, tapado, porque ele só vê aquilo e acabou. E ele termina na mesma tapação, tanto que ele vai de base ali de uma forma que eu acho que é muito gratuita, assim, né? E todo mundo, o restante, todo mundo, você vai ver que todo mundo, assim, todo mundo começa do mesmo jeito e termina do mesmo jeito. O Mikazuki lá, né? O Mika, né? Que é o apelido dele, ele começa do mesmo jeito, termina do mesmo jeito. Então, assim, quando é para evoluir, é para pior, porque aí cada vez ele tem os pontos de virada dele é para ele ter menos empatia pelos inimigos. Então é isso, gente. O resto todo mundo termina igual. A Atra, mesmo jeito, o mesmo jeito que ela começa no seriado, ela termina do mesmo jeito. A única coisa que ela aprende a ter é empatia pela terceira parte do triângulo lá deles, porque, assim, de resto começa do mesmo jeito, termina do mesmo jeito, e todos os outros começam e terminam exatamente do mesmo jeito. Eu não vejo mudança, assim, alguma de personagem. Os que são bons começam bons e terminam bons. Os que são tapados começam tapados e terminam tapados. E os que são ruins começam ruins e terminam ruins. Então, quando você vê um ponto de virada, não é um ponto assim bom. Então, ó, tem esse Loki aqui, né? Loki, eles falam Loki lá. Esse Loki também, ele nossa, que tapado, meu Deus do céu. Aí aquela coisa, né? O único personagem na série que seria uma representação, tá, gente? Eu não tô nem militando aqui, ó. O único personagem que ele seria, né? Eu não sei nem dizer, gente, de que federação que esse cara é, ou de qual família que ele é. Ele é a família Kujan. Mas, assim, eu não sei o que ele representa na série, porque eu não faço ideia. E, assim, ele parece ser, sei lá, ele parece ser indígena, tá? Me parece, pelo design do cabelo dele, dá a impressão que ele é indígena, né? É um penteado indígena. Assim, gente, era pra ele ter mais noção, né? Se for, assim, pelo estereótipo, né? Era pra ele ter mais noção. Mas, assim, gente, nossa, que personagem tapado. E a hora que ele vai, a hora que é pra ele ter atitude, é atitude tapada, é atitude burra, é atitude de simplesmente pular no campo lá de guerra. Ele sabe que ele vai perder, mas ele vai porque ele quer ser o mártir, ele quer ser o exemplo pro povo seguir. Olha que burrice. Por que não vai junto com o povo pra sabe, morrer dignamente, né? Morrer assim, né? Tendo feito algo útil. Não, ele vai sozinho, que é pra ser assim, esmagado. A primeira vez que ele faz isso, a menina Lala vai lá, salva ele. E ela meio que fala, né? Preparar com essa palhaçada. Algo assim, tá? A gente não lembra direito, mas ela vai lá pra resgatar ele. E aí depois acho que ele vai de novo lutar, e aí o pessoal fala lá pra ele, meu, vai embora, né? Vai embora, assim, você é o herdeiro lá da família lá, Kujan, e fala assim, a sua vida não é só sua, não, a sua vida ela pertence a todos que estão lutando ali, né, por você, né? Que ele tem os soldados ali dele, e também pertence à família dele, porque morreu com o herdeiro, né? Morreu com o herdeiro, né? Então, assim, é legal, né? O cara lá tem mais consciência do que ele. E aí, beleza. E depois, quando chega no final dessa bagaça toda, ele vai e faz a mesma coisa, só que aí ele vai
literalmente para fazer vamos dizer, um espetáculo, porque tinha câmeras lá, né? Tinha câmeras, a imprensa foi lá em Marte, então ele vai lá e ele pula lá no rolê, que é para ele ser esmagado pelo Gundam lá, principal da série, se eu não me engano. E ele faz isso por pura burrice. É só para servir de exemplo, é só para mostrar, é só para fazer parecer para o mundo todo, porque está sendo transmitido, né, mundialmente, se eu não me engano. É só pra falar assim, olha, tá vendo? A Tecadan é tudo um bando de bandido mesmo, ó, me esmagaram aqui. Gente, que burrice. Mas é isso, gente. Então tem realmente aí, né, essa questão de personagens que não evoluem, só fazem burrada. Mas a série como um todo eu achei muito legal. As questões políticas ali são muito legais. Quando chega no final da série, dá a impressão para você que a Tekadan ela vai se salvar inteira, né? Mas você já, assim, quem já viu spoiler já sabe que não vai ser assim. Eu já tinha visto spoiler, eu já sabia que o povo ia de base. E, assim, a maioria se salvou, sim, tá? A maioria ali deles, né? Teve muitas idas de base, mas teve muitos arrasta pra cima. Mas muita gente ali se salvou por conta do plano deles. Eu achei bem legal, né? O plano lá que eles tiveram, só que o plano era só metade do plano, aí depois eles receberam um e-mail para completar o plano, né? Tinha ali o pessoal que ia salvar eles lá, só que não dá tempo de salvar todo mundo. Na verdade, ficam alguns para trás ali que vão de base, mas a maioria é salva mesmo. E eu só não entendi se eles realmente ficaram em Marte, né? Ou se eles foram para a Terra e ficaram um tempo e depois voltaram para Marte, mas eu acho que é isso. Eles foram para a Terra porque se eles ficassem lá, eles seriam caçados, né? Então entendi que eles foram realmente para a Terra, depois eles voltaram para Marte. Quando a donzela revolucionária ela deixa de ser só uma ativista e ela vira ela vira a presidente lá, né, de Marte, porque Marte se torna uma república independente lá, né? Então ela vira presidente, né? Na verdade, assim, ela era ativista, depois ela vira a dona lá de uma ONG, né, que tem Marte. E assim, gente, olha, assim, a minha noção de espaçamento foi um pouco complicada nesse anime. Eu achava que a Atmos lá, que é a empresa que essa donzela aí, ela é a dona, presidente, sabe o quê? Eu achava que eu tinha certeza que essa empresa era na Terra. Eu achava que essa empresa era na Terra. Eu achava que a escola que as meninas iam lá, né, que as gêmeas iam, era na Terra. E depois é mostrado, na verdade, que é em Marte, né? A Shirsen lá, que é a república onde tem todo esse rolê aí, eu achava que era lá, que eu acho que a escola também era nessa república. Eu achava que tudo isso era na Terra. E aí, depois no final, eu descubro que na verdade isso aí era em Marte, gente. Porque a hora que eles falaram, a gente vai passar pelo túnel e a gente vai pra Shirisen, eu falei, nossa, mas vocês estão muito otimistas, né? Porque vocês estão falando que vocês vão sair do túnel e vocês vão pra Terra, mas do túnel de Marte até Terra demorava meses, gente. A viagem era meses. A viagem assim mais rápida era 3 semanas, mas assim, com o mínimo de gente, com o mínimo de equipamento, né? Então, a primeira viagem que eles tiveram lá de Marte até Terra demorou meses. 3 meses, se eu não lembro, por aí. Então eu falei, tô muito otimista. Aí eu descubro que Shirisen tava ali do lado. Aí o quê? Então, assim, a minha noção de espaçamento foi complicada ali, mas eu até entendo por quê, porque realmente, gente, é complicado você assistir um anime ali, né, legendado, então tem partes, assim, que você vai acabar, assim, boiando. Então, boiei realmente nessa parte do espaçamento. Foi a única parte, eu acho, que eu boiei foi nessa questão do espaçamento. Talvez alguns detalhezinhos
lá da federação, mas foi pouquíssima coisa também, mas o que pegou mesmo foi essa parte, que eu falei, nossa, eu achava que era na Terra, achava que a escola era na Terra, e não é, mas assim, de fato, tinha sim uma escola na Terra, por isso que eu fiz a confusão também, porque a escola na Terra era onde ia a Armando Takaki lá, ela ia para uma escola e era na Terra, isso aí eu tinha certeza, então eu achava que era. Enfim, gente, que legal, né? Chegamos no final desse vídeo. Pra editar, isso vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho porque eu falei muita coisa. Mas que legal que a gente conseguiu aqui conversar. Para mim, assim, foi complicado essa questão de Iron Blood Orphans, né? Sim, por conta dessas questões aí do próprio anime. Pela questão de procura de informações, porque eu só achei um vídeo no YouTube em português falando sobre e não dava detalhamentos. Então eu tive que ir ali pesquisando, vendo resenhas em texto, resenhas de blog, de uma wiki lá que eu achei também, mas assim, tudo em inglês. Então deu trabalho para, sabe, para pegar essas informações extras, mas foi bom que eu fiz essa pesquisa antes, por mais que eu peguei spoiler, né? Mas pelo menos eu consegui entender bem o seriado, a não ser o detalhamento de que Shiri-sen é em Marte, não é na Terra. Mas faz sentido, se você analisar, faz sentido, porque se a donzela lá ela lutava pela independência de Marte, por que ela ia ficar na Terra? Não teria nexo mesmo, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Beijos e até mais.